Vamos ao quarto episódio desse podcast, que você pode estar me ouvindo no podcast ou pode estar me vendo aí pelo YouTube. Então, agora, o quarto episódio trata-se de a organização no processo de aprendizado. Como está a sua empresa neste processo? Como estão os seus liderados neste processo de aprendizado? Vamos lá? Simbora. Eu quero só relembrar, eu sou Márcia Medeiros, se você tem me acompanhado, tem aí o meu nome. Eu trabalho com liderança em alta performance, já formei várias e várias pessoas, ministro esse curso, trabalho também com análise corporal. Então, assim, é análise corporal, é perfil comportamental, eu sou coach de carreira. Então, vamos agora focar nessa questão da liderança. Eu vou trabalhar muito aqui a questão da liderança, e dentro desse trabalho com a liderança, eu vou também trazendo algumas percepções em relação ao o que é que o teu corpo fala em relação a como você age. Beleza? Vamos embora. Eu não estou vendo você, óbvio, mas eu vou, quando eu ler alguma coisa, que eu entender que essa atitude ela está mais voltada para um determinado traço, aí eu vou falar para você. Beleza? Vem comigo, vamos embora. Depois de um sucesso fantástico, trazendo para vocês, eu estou me baseando na Bíblia do executivo. Você que não está me vendo, está só me ouvindo, saiba que eu estou trabalhando com a Bíblia do executivo. Eu achei interessantíssimo, eu sou cristã, e eu estava procurando algo que eu agregasse a palavra de Deus com a questão da liderança no nosso dia a dia de trabalho, beleza? Então, vamos lá. Depois de um sucesso fantástico, é fácil relaxar. Todo mundo sabe disso, né? Depois que eu tenho um sucesso fantástico, aí eu baixo a minha excitação toda. Pressupondo que o conhecimento e as realizações presentes irão garantir o sucesso no futuro. Muita gente faz isso. Como eu tive um sucesso agora, daqui a um mês, 2 meses, eu posso agir da mesma forma e vai ser tudo ok, pelo fato de eu ter feito uma vez e deu certo. Isso não significa que é verdadeiro. Por quê? Nós estamos com mudanças o tempo inteiro, minutos a minutos, tudo está mudando. A única certeza nossa é a mudança, né? Então a gente não pode garantir que pelo sucesso que nós tivemos há 1 ano, 2 anos atrás, significa que agora eu vou ter novamente. Essa pandemia, inclusive, ela veio para deixar muito claro que o que eu tinha me programado não é bem assim, e que as coisas podem mudar num passo de mágica. No dia, acho que é isso, dia 15, nós estávamos com tudo aberto, 15 de março de 2020, e no outro dia, né, já não estávamos mais. Então, assim, e tudo mudou, mas mudou bruscamente, violentamente. E é mais ou menos disso que a gente está falando. Essa atitude é perigosa, né? Ou seja, de se conformar com algo que eu fiz e que deu certo, que agora eu posso ficar em berço esplêndido. Infelizmente, foi aqui os israelitas adotaram após a morte de Josué e de sua geração. Josué havia comandado o povo na conquista da terra prometida. Sua geração vira com os próprios olhos Deus represar o Rio Jordão e orquestrar a queda das muralhas de Jericó. Ai, gente, eu tive lá, eu tive a oportunidade de pisar nas ruínas de Jericó e fiquei imaginando quando os israelitas deram aquelas 7 voltas ali naquelas muralhas e fizeram as muralhas caírem de Jericó. Eu atravessei, eu passei, eu entrei no terreno das ruínas. Fantástico isso, né? Poder ter essa oportunidade. A geração seguinte, porém, não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Que afirmação trágica. Uma geração inteira não havia aprendido nada acerca de Deus, nem conhecia seus autos poderosos. Autos não, atos poderosos.
Ou seja, quando eu não sei daquilo que eu sou capaz de fazer, isso acontece no dia a dia nosso, gente. Tudo o que você já fez um dia, está tudo guardado aí. Essa capacidade para você refazer está dentro de você. Mas eu não vou buscar. Eu não quero, muitas vezes, olhar para um passado de conquistas meus e prefiro olhar para as coisas que estão me doendo hoje, mas que estão lá atrás. Então, eu só olho para a dor, tá? Então, foi o que aconteceu com os israelitas. Eles não enxergavam as coisas maravilhosas que Deus tinha feito para eles, para os seus antepassados. Então, o vácuo, esse gap, né, deixado pela ignorância, abriu espaço no coração e na mente deles para a adoção de ídolos e a aceitação da convivência íntima com os outros povos, coisas que tinham sido deixado claro que era para não acontecer, beleza? Isso levou-os ao pecado que trouxe sobre eles a ira do Senhor. Eles conheciam as histórias dos sucessos e fracassos de seus predecessores, mas não aprenderam com elas. Gente, quantas vezes nós temos um conhecimento, sabemos que pessoas passaram por determinadas coisas, que tiveram sucesso, mas não, você não quer ouvir. Eu também não quero ouvir muitas vezes. E aí o que é que acontece? Ok, você não quer ouvir, você vai ter que passar, né? E aí como é importante, como é bom a gente ter um autoconhecimento e saber que eu aprendendo com o outro, eu minimizo esse tempo que eu vou gastar em ter todo um aprendizado sozinha. Por isso que existem as pessoas, né, que já têm, já passaram por determinadas coisas que estão ensinando aqui. Eu mesma sou uma delas. Eu tive um processo de liderança por mais de 10 anos e tenho aprendizados que, com certeza, vão fazer diferença para você. Os conhecimentos que eu tive em PNL, no coach, na minha formação de análise corporal, na minha formação com o método Hoffman, que trata o amor negativo de pai e mãe, uma série de outros aprendizados que eu tive, e eu fui buscar, vai fazer a diferença na tua vida hoje. Uma palavra que eu diga pode mudar o teu dia. Faz sentido? Não por Márcia, eu creio, não por Márcia, mas por aquele que está fazendo com que você, inclusive, entre agora, escute, esteja ouvindo isso que eu estou falando, ok? Vamos lá. Nações, organizações ou equipes de trabalho que cessam de aprender estão se preparando para o fracasso. Eu gravei há pouco tempo um Reels que fala justamente sobre isso. Qual está sendo o seu aprendizado enquanto líder e qual o aprendizado que você está proporcionando para os seus liderados? O que é que você está instigando para eles? A proposta de novos cursos, de novos treinamentos, de assistir novos podcasts para despertarem neles um novo conhecimento. As pessoas que não aprendem da história estão fadadas a repeti-las. Ou seja, se eu não aprendo com uma história que foi me dada, eu vou ter que viver e vou ter que aprender com o que eu mesmo vou ter que passar e vou repetir coisas que deram errado lá atrás, eu vou repetir, ok? Pela falta do aprendizado. Essa frase resume a situação dos israelitas em Juízes e retrata a equipe que não aprende com o próprio passado. O líder eficiente sabe disso e faz o melhor que pode para criar uma atmosfera que estimule o aprendizado em sua equipe ou organização. Gente, buscar as novas skills, as novas habilidades, né? Fazer novos treinamentos, ler novos livros, manter contato com outras pessoas. Tudo isso traz aprendizado. Tudo isso traz aprendizado. Os princípios coletados em experiências passadas são de grande ajuda quando aplicados a novas situações. Olha, eu digo uma coisa. Aqui mesmo, eu costumo muito ler a Bíblia. Então, assim, hoje eu leio um determinado versículo.
Se eu passar um dia, 2 dias, uma semana e ler aquele versículo novamente, o que é que vai acontecer? Vem uma nova reflexão, uma nova inspiração é dada por Deus para que eu tenha entendimento sobre aquele versículo de uma outra forma. E por que isso, Márcia? Porque nós estamos em movimento todos os dias. Então, aquilo que eu ouvi ontem, hoje já passa a ser diferente, de acordo com um aprendizado que eu já tive de ontem para hoje, de uma conversa que eu tive com alguém que me agregou algo diferente. E isso pode, mudar, assim, de uma maneira muito rápida. E a gente precisa aprender com esses novos insights, com essas coisas que acontecem no dia a dia da gente, tá? E aí agora eu quero chamar você para, vamos refletir? Refletir em quê? Qual é sua atitude com relação a novas ideias? Como é que você é hoje? Você é resistente à mudança? Você é resistente a novas ideias que o teu time traga? Ou você é aberto para receber isso? Eu, quando é, estava liderando um grande time, eu contratava muitos estagiários. E o que é que eu fazia? Eu sempre procurava eu mesma escolher o estagiário, eu conversava muito com eles para entender o que é que ele poderia trazer de novo para mim. Vamos tomar uma aguinha? Eu entendia o seguinte, eu entendia que ao trazê-lo da sala de aula para trabalhar comigo, novos aprendizados iriam vir com ele. Por quê? Porque ele está dentro de uma sala de aula cheio de conhecimentos que estão sendo repassados por professores e cheio de conhecimento da troca com os próprios alunos. Então, era isso que me interessava. Não estava interessado se ele passou, em primeiro lugar, se a média dele estava alta. Não, porque isso para mim não significa a importância, mas está na atitude dele, no que ele trazia de coisas novas para o nosso time. Beleza? Então, qual está sendo essa sua atitude? Segundo, que estruturas sua instituição, sua empresa, você, né, enquanto instituição, como pessoa, tem colocado em funcionamento para estimular o aprendizado? Aí a responsabilidade é sua. Quanto você tem investido em você para ler novos livros, para buscar novos conhecimentos, né? E também com o seu time. Que estruturas ela poderia implantar? Então, assim, o que é que você está vendo de novo e o que é que você pode implantar? E essas pessoas também, quando trazem para você, o que é que você pode implantar? Beleza? Então, essa é a primeira parte que tratou a organização no processo de aprendizado, e aqui a gente tratou sobre as habilidades. Agora nós vamos ver quem é Deus nessa estrutura, na organização, no processo de aprendizado. Vamos lá. Não prescrevendo a leitura de Crime e Castigo, de Dostoiévski, a crianças do jardim de infância nem... Volta. Não prescreveremos a leitura de Crime e Castigo, de Dostoiévski, a crianças do jardim de infância, nem ensinaremos matemática avançada aos alunos da primeira série. Isso é óbvio. Quem conhece Dostoiévski sabe o quanto a leitura dele é densa, é pesada. Não dá para eu levar isso para crianças que estão iniciando agora, né? Então, assim, e nem para pessoas também que nunca leram nada, eu vou, pego e passo para ele Crime e Castigo. Não vai funcionar. Eu preciso dar o conhecimento e proporcionar o conhecimento a determinadas pessoas de acordo com o grau de conhecimento delas. E a partir do interesse, da busca, da leitura de algo mais simples, até que vá se consolidando esse conhecimento, vá ampliando e automaticamente a pessoa mesma vá buscando novas coisas para degustar, para aprender e para motivá-lo a seguir em frente, né? Um longo processo de desenvolvimento e aprendizado é necessário até que o ser humano esteja pronto
para ocupar-se de tópicos mais elevados. É exatamente isso que eu falei agora. Deus, de igual modo, concede-nos uma porção maior de iluminação à medida que reagimos à luz já recebida. No episódio passado eu falava sobre isso. Quanto tempo eu tive para chegar e estar aqui nesse momento. Eu pedi muito, inclusive, ao Senhor. Pai, me mostra, como é que eu vou fazer? Por onde é que eu devo agir? Eu sou de comunicação, eu gosto da comunicação. Sabia que este meio aqui, tanto podcast, quanto YouTube, quanto no o meu Instagram, vão ser meios para uma disseminação maior, tanto da palavra de Deus, quanto de estratégias para você, líder, que está começando agora, para você, líder, que já está atuando, mas que de repente precisa de um start. Eu cheguei aqui para isso. Entendeu? Os conhecimentos já estavam comigo há algum tempo, mas eu precisei de mais tempo para poder chegar e colocar para fora. Beleza? Então, é paulatinamente, tá? Deus, de igual modo, concede-nos uma porção maior de iluminação à medida que reagimos à luz já recebida. Então, eu recebi um pouco mais de luz e cheguei onde eu estou agora. Então, nós vamos ler agora 1 Pedro de 1, ou 1 Pedro 1, 10 a 12, ok? Eu vou para cá, para a página, na minha Bíblia, 1188, já está aqui devidamente marcadinha, aqui. E ela fala o seguinte, 1 Pedro 1, 10 a 12. Quando os profetas do Antigo Testamento receberam oráculos divinos para o povo de Israel e de Judá, eles perceberam que havia aspectos significativos dessas mensagens que fugiam da sua compreensão. Ou seja, os oráculos, os profetas, eles receberam, mas mesmo assim, mesmo eles sendo os profetas, os escolhidos por Deus para interpretarem determinadas coisas, ao receberem aquilo, eles entenderam que eles não estavam aptos a decifrarem aquele conhecimento que eles estavam obtendo naquele momento, tá? Aí vamos lá, Isaías. Isaías deve ter tido dificuldades para entender o significado do material em capítulos como 4, 9, 11, 35, 42, 53 e 61. Se você ler o livro de Isaías, eu recomendo demais. Ele previu N mil coisas que iriam acontecer com a vinda de Jesus, 700 anos atrás, entendeu? E no momento ele não deve ter entendido nada. Provavelmente é disso. Eu não fui lá buscar, mas eu já li o livro de Isaías. Eu não sei exatamente o que no 4, 9, 11, eu não sei. Mas sei que é um livro de muita revelação do que ia acontecer. Então, ele deve ter ficado confuso, entendeu? Daniel percebeu que o significado de várias partes do seu oráculo estava além da sua compreensão. Aí abre aspas. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu senhor, qual será o resultado disso tudo? E aí ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Gente, o que é que eu traria para você agora? Existem coisas na tua vida que está acontecendo hoje, que está acontecendo agora, e você não está entendendo lufas. Aquieta o coração. Mais uma vez eu digo, respira, respira. Você não está sabendo o que é que está acontecendo agora, você, mas ele está aqui mexendo com tudo. E aí, para você que não está me vendo, mas está me ouvindo, eu estou aqui ó, com as mãozinhas como uma marionete, porque ele está ali exatamente mexendo e dizendo: olha, fulana, você tem que passar por isso, Pedro, João, Carlos, Cláudia, você tem que passar por isso agora. Você não está entendendo, mas eu sei o que é que está acontecendo. Acredita em mim e segue. Faz a tua parte, que eu estou cuidando do resto. Beleza?
Pedro explica em 1 Pedro, agora no que eu estou lendo, de 10 a 12, que esta falta de compreensão se devia ao fato de que estavam ministrando não para si próprios, mas para aqueles que viveriam mais tarde. Vamos traduzir para o que está acontecendo hoje aí com você? Você não sabe agora o que está acontecendo, mas já existe um plano muito maior que está aqui acima, que sabe o porquê de você estar passando isso, para que você sirva de um instrumento muito maior na vida de outras pessoas com isso que você está passando. Beleza? A palavra de Deus é uma revelação progressiva, em que ideias e percepções mais claras e mais abrangentes, concernentes à pessoa e obra de Deus, foram comunicadas de forma gradual e dinâmica, até porque se ele, o Senhor, nos desse toda a compreensão, provavelmente nós não aguentaríamos, ok? O povo de Deus recebeu esclarecimento crescente ao longo dos séculos, especialmente na época de Moisés. Moisés e Josué, no período dos profetas Elias e Eliseu. E no tempo de Jesus e dos apóstolos. Ai, gente, eu não sei vocês, mas quando eu assisto a alguma série, exemplo, Maria Madalena, né? Que série linda, que série extraordinária. Eu foco muito naqueles momentos que Jesus estava em reunião com os seus discípulos, com a própria Maria Madalena, os ensinamentos que ele dava. E aí eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, ele estava ali presente. E tanta gente que estava ali ao lado não percebia o que é que ele estava fazendo, o que é que ele estava dizendo. Imagina a gente hoje, que nós não temos a presença física dele. Sabemos que tem o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus, que age aqui dentro de nós. Para você ter essa compreensão, faz necessário que você tenha intimidade com ele. Isso é um outro capítulo. Mas é preciso ser dito isso. Se você não tem, vai buscar. Faz, acho que foi no episódio 2 que eu disse, coloca Deus em prova. A palavra de Deus diz, me coloque em prova. E aí ele vai chegar para te revelar o que for necessário, aquilo que você tem condições de degustar. Porque se ele souber, ele entender, se ele souber não, porque ele sabe, e ele entende que você ainda não tem esse discernimento necessário para algo maior, não se preocupe, ele não vai te dar, ok? Ele é muito cuidadoso. Deus é o pedagogo mestre. Ele sabe exatamente a melhor hora de comunicar a lição seguinte. Não se preocupe. Está tudo dentro do prazo dele. E toda vez que eu falo isso, essa palavra de Deus, ela me emociona, né? Por que ela me emociona? Porque ele vem falando comigo e dizendo exatamente, calma, Márcia, tem tempo para tudo. Lá em Eclesiastes, ele fala sobre isso, há tempo para tudo aqui, no céu e na terra, né? Não há razão para revelar luz adicional a um grupo ou indivíduo se eles não têm a capacidade de receber mais ou se não reagiram de forma apropriada ao esclarecimento já dado. Uau! Uau! É um uau, minha gente. Ou seja, você vai dar um conhecimento, você vai revelar enquanto estrategista, quanto líder do seu time. Você vai revelar, digamos, uma situação que está acontecendo com a empresa, que você tomou conhecimento, que ela é desafiadora, e você sabe que se você comunicar a todo o seu time por igual, né, algo que está acontecendo, que pode causar danos irreversíveis, inclusive, à vida das pessoas, provavelmente você vai buscar aqueles conselheiros mais próximos a você, para você ir
junto com eles, vendo qual é a melhor maneira para ir liberando o conhecimento necessário para aquelas pessoas. Faz sentido para você? Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. De que maneira esses textos se relacionam com o povo de Deus como uma organização em processo de aprendizado? Como? Como é que essas revelações que Deus já nos deixou podem servir para cada um de nós, na nossa organização, nós, enquanto pessoas, e sendo a própria organização viva de que Deus nos deixou, né? Nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. E eu peço a você e digo para mim, nunca esqueça disso. Nunca permita que ninguém diga menos do que isso para você, ok? Você que está me ouvindo, você que está me vendo, todos os dias nós precisamos relembrar a nós mesmas, a nós mesmos, que somos a imagem e semelhança dele e que ele quer tudo de mais maravilhoso para nossas vidas e que muitas vezes nós não conseguimos esse melhor de Deus, ou por querer nos anteciparmos a coisas que nós nem estamos vendo, ou ficamos olhando lá para trás o tempo inteiro e deixamos de viver esse grande presente, essa grande dádiva de Deus que é o hoje. Beleza? Vamos seguir? Então, falamos agora quem é Deus dentro desse tema, organização no processo de aprendizado. E agora nós vamos para quem sou eu. Sempre está sendo assim. Você sabe que se você acompanhou desde o primeiro episódio, que eu digo a você, faz isso, porque tem muita coisa boa, tá? Então, se você acompanhou, você já sabe que eu estou trabalhando habilidades, quem é Deus, quem sou eu, e depois a gente continua aqui, ok? Então, vamos agora, quem é Deus nesse processo. Ler o Antigo Testamento pode ser uma experiência frustrante. Ficamos torcendo para que os teimosos israelitas obedeçam a Deus e se afastem da idolatria. Mas eles insistem em arruinar a própria existência, recusando-se a aprender com a própria história. Então, percebemos que a atitude deles lembra muito a nossa. Leia, aí vamos para Zacarias 1, de 2 a 6, ok? Vamos lá. Página na minha Bíblia, 879. Cadê? Já está marcada. 879. Está aqui marcadinha. Ok? Vamos lá. Como, ou melhor, quem sou eu? Então vamos lá. As palavras tristes do profeta são dirigidas a um povo cujos antepassados se haviam negado a aprender do Senhor, apesar dos muitos profetas que Deus enviava para adverti-los das consequências de suas decisões. Mesmo assim, pessoal, nós também nós somos fruto daquilo que nós escolhemos e das nossas decisões, né? O cerne da mensagem profética do Senhor é: voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Se você hoje está me ouvindo, está afastado da palavra do Senhor, está tendo uma série de questionamentos, dúvidas, incertezas, só coisas ruins estão acontecendo a você, para um pouco, reflete, respira, reflete e vê o quanto o fato de você ter se afastado de Deus pode estar causando essas coisas que você está vivenciando hoje, beleza? Não que com a presença dele nós não tenhamos aflições, nós teremos, mas é como a palavra de Deus diz: tende bom ânimo,
que eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, nós também podemos vencê-lo, ok? Se os antepassados tivessem feito isso, o exílio não teria ocorrido e o povo teria usufruído sem interrupção as bênçãos, a proteção e provisão de Deus na terra, sem medo da fome ou dos inimigos. O tempo inteiro Deus estava provendo, tá? Dando sombra, dando água, dando o menu, é, dando toda a comida, o maná, o maná necessário, era um verdadeiro menu, que era o maná que ele mandava todos os dias, ok? Agora, agora o Senhor está dizendo aos israelitas na geração de Zacarias que a mesma mensagem se aplica a eles. Se confiarem em Deus e obedecerem a Ele, em vez de cair na armadilha que arruinou seus antepassados, irão desfrutar as ricas bênçãos da comunhão com Deus. Então, o que é que você está esperando para voltar para ter comunhão com Ele? Ele está dizendo aqui para você hoje: volta para mim. Quando você voltar para mim, grandes coisas acontecerão na sua vida. A revelação sempre exige reação. Quando não aprende com a iluminação que recebe e não aplica a palavra proveniente de Deus, o povo deixa de crescer. Como a história de Israel deixa claro, é possível regredir e desaprender verdades espirituais. E o que é verdadeiro para o indivíduo é verdadeiro também para um grupo, para uma organização, uma nação ou toda uma civilização. Você tem tido dificuldades para aprender a agir e reagir de forma adequada em alguma área da sua vida? Será que você está tendo dificuldades de aprender com a sua área familiar, com a sua área conjugal, com a sua área da própria saúde, com a sua área empresarial, com a sua área financeira, com a sua área social? Quanto você tem tido tempo para aprender com novos amigos, estar junto de novos amigos? Quanto isso vem acontecendo? Acabamos aqui o quem eu sou. E agora nós vamos para dentro sobre a organização no processo do aprendizado. Vamos agora como funciona. Como é que é isso? Antes, porém, mais uma aguinha. Gente, a água é fundamental para o teu organismo, principalmente eu que estou aqui falando, precisa estar molhando, né, as cordas vocais para que eu possa falar e dar continuidade ao trabalho que eu estou tendo aqui, beleza? Vamos lá, como é que funciona tudo isso? Melhorias contínuas exigem aprendizado contínuo. Se você quer melhorar o seu processo dentro do seu trabalho, você vai precisar ficar observando o que é que precisa ser melhorado em cada processo que você desenvolve. Não é porque hoje eu desenvolvi o processo para essa caneta de uma determinada forma que amanhã eu vou continuar com esse mesmo processo. Quantas e quantas novidades estamos tendo no mercado todos os dias, beleza? Somente a organização em constante processo de aprendizado experimentará crescimento ao longo prazo. Se eu fico estático, vou ficar aqui, parada. O que é que vai acontecer? Provavelmente nada. E vai. Eu vou ficar aqui parada, o envelhecimento vai chegar, eu não vou multiplicar na vida das pessoas, eu não vou somar, eu não vou transbordar na vida delas, e provavelmente eu vou impedir que algo que Deus tinha planejado para mim, para que eu fluísse na vida de outras pessoas, isso aí não vai acontecer. Por quê? Porque eu mesma interrompi o processo. Quando Deus mandou Jonatas ir para Nínive e ele interrompeu o processo,
indo para Tarsis, o que foi que aconteceu? Ele acabou dentro da barriga de uma baleia, ok? E fez depois. Deus, por saber o que é que iria acontecer com Jonatas e saber também do propósito que ele tinha para a vida de Jonatas, fez com que ele saísse da barriga da baleia e voltasse para Nínive. E você, eu pergunto para você agora, para onde você precisa retornar hoje? Dar um fim em determinadas coisas e começar um novo processo. Paulo explicou à igreja em Colossos o conceito do crescimento por meio do aprendizado. Essa mesma explanação pode funcionar em qualquer empreendimento e merece nossa reflexão. Vamos para lá? Para Colossenses 1, 9, 10. Vamos lá. Página 1133. Mil e... cento e 33. Está aqui. Como funciona? Paulo queria que a igreja de Colossos aprendesse. Um desejo que todo líder sábio tem para os seus liderados. Visto que estava se dirigindo a uma organização em funcionamento, Paulo ensinou os colossenses a aprender enquanto estavam a caminho. Ou seja, no processo que você vai liderando junto com o seu time, você vai ensinando para ele, né? Nenhuma organização pode se dar ao luxo de ignorar o currículo que está embutido nas suas atividades diárias. Paulo sabia que as pessoas iriam aprender se lhe fossem fornecidos. Primeiro, padrões. Para a igreja, os padrões são um conhecimento da vontade de Deus. Liderados de qualquer empreendimento só podem melhorar e crescer se souberem o que é melhor e o que é ideal para a sua organização. Os líderes precisam estabelecer e comunicar esses padrões. Se você, liderança, não comunica quais são esses padrões, quais são essas ideias, como o seu liderado vai entender aquilo que você está querendo? Muitas vezes, o resultado que não está acontecendo com o que você espera do seu time, a responsabilidade é sua. Vicente Falcone fala que 70% dos resultados está ligado à liderança, ok? Instrução. Conhecer os padrões e entender o seu significado, ou seja, sabedoria e entendimento, não são a mesma coisa. Manuais de filosofia de atuação e de procedimento, sem esse segundo componente, só confundem e frustram. Então, tem que ter a instrução, tá? Alguém para mostrar o caminho. Prática. Se as pessoas não estiverem envolvidas na vida real, não estarão conscientes das coisas que não entendem. Tentar, seja para alcançar sucesso ou para falhar com segurança, faz parte do crescimento das pessoas. Os líderes precisam ser mentores e auxiliadores para orientar as pessoas a realizarem o que se espera delas. Ok? Então, você, líder, não está isento para mostrar o caminho que deve ser tomado. Você precisa passar para eles a prática que você tem, como você já desenvolveu, para que eles possam atuarem dessa mesma forma. No meu e-book, se você entrar, tá num valor super acessível, tá, para você, só como forma de eu fazer com que você aprenda um pouco mais. Então, lá vem explicando uma série de coisas sobre essa trajetória, essa caminhada. Feedback. Quem não precisa de feedback? Tanto você, líder, quanto a sua instituição, elas precisam, sim, de feedback. E é um feedback cara a cara, um feedback que seja próprio para dar o retorno de uma determinada coisa. Feedback não é conversinha, não é bate-papo, mas é algo muito franco. Pei, pei, né? Pão, pão, queijo, queijo.
Eu costumo dizer aos meus alunos que deem um feedback por escrito, faça com que ele se comprometa com aquilo que ele está dizendo ali, de acordo com o feedback que foi dado para ele. Paulo sabia que, à medida que as pessoas começassem a aplicar conhecimentos novos, os seus esforços dariam fruto. À medida que a atividade acontece, as pessoas precisam saber em que pé estão. Acho que eu comentei aqui em algum dos episódios. Eu sou síndica do prédio e uma pessoa eu tive um problema aqui com o gerador e o meu porteiro foi super rápido, exímio, né? Providenciou as coisas, tal, e depois ele foi me dizer. Eu achei essa atitude maravilhosa. E depois eu fico dando o retorno para ele, olha, essa sua atitude, aconteceu isso, isso e isso, eu economizei tempo, economizei dinheiro, e por aí vai, tá? Ouvir isso está bom ou não deu certo, tente de novo, é fundamental para o crescimento da pessoa. A diferença importante entre inspetores e mestres é que inspetores, muitas vezes, só encontram defeitos no trabalho, enquanto mestres ajudam os obreiros a crescer. É uma liderança coach, né? A liderança coach, eu sempre indico o seguinte: tenha um pouco de cada liderança, seja um pouco motivacional, seja um pouco autoritário, né? Seja um pouco coach. Para quê? Para que você possa ir dando o direcionamento necessário para aquela pessoa que está ali no teu time, tá? Que jogue com você e não contra você. Vamos ao próximo. Capacitação e liberação. O aprendiz algum dia cresce e se torna independente, tendo desenvolvido confiança e capacidade suficiente para fazer novas perguntas e usar os padrões para conduzi-lo a mais aprendizado. Líder, aprenda o seguinte: quando o seu liderado ele está tão bom que já não faz mais sentido, inclusive ele fazer parte do seu time, tenha a coragem, inclusive, de dizer: vou sentir muito a sua falta, porque você soma demais, mas está na hora de você dar um pulo e além, buscar novas coisas. Beleza? Se viu para você, foi importante, se viu, se está sendo importante, faça um favor, repassa, compartilha, diz para alguém, olha, é importante que você escute o podcast de Márcia Medeiros, ou vai lá no YouTube de Márcia Medeiros e assiste ao vídeo que fala sobre, hoje estamos falando sobre a organização no processo de aprendizado. Beleza? E eu acabei agora falando sobre como funcionava isso. Agora, para concluir, sem ser o menos importante, que é maravilhoso, é o que fazer. O que é que você precisa fazer? Deus usou Josias para implementar uma reforma radical. Como isso aconteceu? Se entendermos isso, compreenderemos também o princípio defendido por Nevis, de Bella e Gold, que facilita o aprendizado em qualquer organização. Vamos lá? Isso está em 2 Crônicas, 34, 1 e 35, 27. Vamos lá. Página 418, é bem pertinho aqui de onde eu estou. Vamos lá. Já para a gente finalizar essa parte, tá? Mais aguinha. E a garrafa já acabando, né? Mas também está acabando aqui esse episódio. Então, vamos lá. O que fazer? A reforma de Josias, gente, leiam essa parte de Josias inteiro, tá? E é maravilhoso, porque fala de toda a reforma que ele implantou enquanto ele estava na gestão dele, que, se eu não me engano, durou por volta de 30 e tantos anos, 32 anos, tá? Ele começou a atuar com 8 anos de idade. A reforma de Josias influenciou todo o povo, porque se espalhou de maneira informal dos sacerdotes para o rei e depois para a população. Vocês perceberam algo aqui? Pegaram algo
a, a reforma de Josias influenciou todo o povo porque se espalhou de maneira informal dos sacerdotes até a população como um todo. Veio de cima para a população. Quando você quiser, dentro da sua instituição, que haja uma grande reforma, faz-se necessário que seja disseminada de cima para baixo. Eu não estou dizendo aqui que eu não vou ouvir as pessoas de baixo para cima. Não falei isso, tá? Eu quero dizer para você que, para implementar algo mais rapidamente, faz necessário que as esferas de cima que venham descendo para a horizontalidade, verticalidade e horizontalidade, para que a coisa seja implantada de uma maneira mais eficiente e mais eficaz, ok? Estes capítulos são um exemplo maravilhoso do que ocorre quando a organização aprende. Em uma excelente análise de organizações em processo de aprendizado, Neves, Di Bella e Gold identificam 10 fatores que facilitam e aceleram o aprendizado, no caso, em uma organização. Os 10 são importantes, mas o quinto está conectado de forma sistêmica a todos os outros. Eles sugerem uma atmosfera de franqueza e sinceridade. É o que ele considera de mais importante. Os limites em torno do fluxo de informações são permeáveis o suficiente para que todos possam fazer suas observações? Será que dentro da sua instituição todos estão tendo condições de opinarem? Boa parte do aprendizado informal ocorre na interação diária e não planejada entre as pessoas. Vê que coisa interessante? Eu provocar momentos de descontração, de informalidade, para disseminar uma ideia. Bem interessante isso, né? A oportunidade de encontrar outros grupos e conhecer níveis mais elevados de administração e gerenciamento também promove o aprendizado. As pessoas precisam de liberdade para expressar suas opiniões por meio de discordância autêntica e do debate franco. Se eu não estou num momento informal, eu estou num momento mais rígido, num momento de uma convenção, algo que seja muito de cima para baixo, tal, a tendência de eu ouvir coisas que poderiam dar pano para as mangas para mim, para eu mudar, para eu transformar, provavelmente eu não vou encontrar se eu não tiver essa facilidade, né? Essa franqueza, um ambiente propício para isso. Um outro aspecto fundamental é o grau em que os erros são compartilhados em vez de escondidos. Josias me permitiu, e até onde ordenou, que o povo espalhasse a nova informação a respeito da lei de Deus. Porque o que foi que aconteceu? Josias fazia muito tempo que ele as pessoas não estavam mais lendo o que é que estava escrito no livro da lei. Se perderam. Mas aí Josias vai e encontra. E quando ele encontra, ele começa a disseminar o que é que precisa ser feito, ok? Além disso, o grau em que os erros eram compartilhados em vez de escondidos alcançou o próprio rei. Ele também se arrependeu e mudou de vida. Sem uma atmosfera de franqueza e sinceridade, o aprendizado é sufocado. Gente, é muito interessante a gente ler isso, né? Realmente, a Bíblia... Eu queria que você me dissesse aí, se você está entendendo que eu estou lendo um livro sagrado, é o livro mais lido do mundo, e tem muitos aprendizados, muitos ensinamentos para a gente aqui, né? Mas, se ela existe, o aprendizado, como vemos na reforma de Josias, pode assumir dimensões grandiosas na organização. Se os líderes servirem de modelo ao compartilhar francamente suas áreas de crescimento, os liderados se sentirão seguros em fazer o mesmo. A atmosfera transparente
em uma organização é uma contribuição importante para qualquer grupo que deseje um sistema eficiente de aprendizagem. Então, o que é que você está esperando para disseminar, para colocar em prática, para fazer com que as pessoas aprendam de uma forma melhor? Está nas suas mãos. Gente, eu não sei vocês, mas para mim é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Agora, contribuindo nesse quarto episódio sobre a organização no processo de aprendizado. Espero que você tenha gostado. Dissemina isso para outras pessoas. Um beijo grande. Fica com Deus. Fui!